Sejam bem-vindos. Iremos discutir hoje exponencial de tempo discreto. Vamos observar e investigar o comportamento de sinais de tempo discreto que sejam exponenciais. Como exemplo, um sinal exponencial, vamos considerar x de n. X de n é igual a c vezes e elevado a n, para todo n pertencente aos números inteiros. Podemos observar que o c e o a são números complexos. Mas c será um número complexo na forma polar, e a será na forma retangular. Agora, o próximo passo que iremos fazer, eu vou substituir o valor de c na equação 1 e vou substituir o valor de a na equação 1, para a gente poder fazer as análises com mais propriedade. Então, substituindo 2 e 3 em 1, nós temos x de n é igual a r vezes e elevado a jθ vezes e elevado a sigma mais j ômega 0 n. Fazendo alguma manipulação matemática aqui, eu vou ter esse termo aqui que eu resolvi em vermelho. Eu vou poder colocar em evidência aqui o termo e elevado a j. Então, eu vou repetir r vezes e elevado a sigma n vezes e elevado a j ômega 0 n mais θ. Observando esse sinal, a gente pode ver que ele é um número complexo, é um fasor, um número complexo. E o que interessa para a gente é estudar sinais reais. Então, o que podemos acrescentar em x de n para termos um sinal real? O que a gente pode fazer? Não, então, nós podemos pegar o x de n e somar com o seu conjugado. Somar os dois sinais. Então, nesse caso, eu somando o x de n com o seu conjugado, eu vou ter o quê? Eu tenho esses dois termos em comum aqui. Já vou colocar eles em evidência e vou repetir os outros dois termos. Vou repetir esse termo aqui, copiei ele aqui embaixo e vou repetir esse outro termo aqui. Observando esses dois termos aqui, essas duas exponenciais, nós podemos aplicar a relação de Euler. Então, isso aqui, esse termo mais esse termo, vai ser igual a 2 cosseno de ômega 0 n mais θ. Então, nós temos essa relação aqui embaixo. Para facilitar ainda mais a nossa análise, que nós vamos realizar posteriormente, eu vou chamar de E elevado a sigma, vou chamar isso de alfa. Então, a minha equação final é essa relação 4. Essa relação 4. Nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos deixar essa relação de 4 um pouquinho de lado e vamos analisar uma outra exponencial em uma outra forma. Isso vai nos ajudar a fazer a análise desse sinal, dessa relação número 4, posteriormente. Então, vamos deixar a equação 4 um pouquinho de lado e depois a gente retorna nela. Vamos estudar agora essa outra exponencial complexa aqui, que é esse x de n. Abaixo observamos alguns exemplos. Nós temos algumas formas de ondas aqui embaixo, né? São 4 formas de ondas, 4 sinais diferentes. Eles são gerados através desse sinal x de n. Esse x de n é igual a c vezes e elevado a n. Mas o c, eu estou falando que o c aqui é igual a 1. Então, vai ser 1 vezes e elevado a vezes n. E o e elevado a eu vou chamar isso aqui de alfa.
Então, eu vou ter alfa elevado a n. Então, meu sinal x de n vai ser alfa elevado a n. Podemos observar que esse sinal xn é igual a alfa elevado a n. Eu posso ter esses 4 tipos de sinais aqui. O primeiro sinal a gente pode ver, esse sinal aqui nós podemos ver que ele é um sinal divergente, esse sinal aqui é um sinal convergente, né, um exponencial convergente. Essa aqui é uma exponencial convergente, mas ela é alternada, ora tem um sinal positivo, ora um sinal negativo, ora um negativo e ora positivo. Esse outro aqui é um exponencial, esse outro sinal aqui é um sinal divergente e ela tem uma alternância, alternada, ora positivo, ora negativo. Mas tudo o que influencia para eu ter esses 4 tipos de sinais é o valor de alfa. Então nós vamos estudar qual que é o valor de alfa para a gente ter a alternância do sinal e qual que é o valor de alfa para a gente ter a convergência ou a divergência desse sinal. Primeiro vamos analisar a alternância do sinal. Quando que eu tenho a alternância do sinal? Alternância do sinal. Vamos considerar aqui, eu copiei o x de n aqui, ó. X de n é igual a alfa n, vou considerar o alfa igual a zero. Se o alfa é igual a zero, qualquer coisa elevado a n, 0 elevado a n vai ser zero. Alfa igual a 1, alfa igual a 1. Qualquer coisa elevado a 1 elevado a n vai dar 1. Vou considerar agora um valor negativo de alfa. Menos alfa elevado a n. Quando n for igual a zero, eu vou ter 1. Quando meu n for igual a 1, eu vou ter menos 1. Quando meu n for igual a 2, eu vou ter igual a 1. Quando meu n for igual a 3, eu vou ter menos 1. Então aqui a gente observa que a gente tem uma alternância do sinal, correto? Agora eu vou jogar um valor 2, só para a gente continuar testando. 2 elevado a n. 2 elevado a 0 vai dar 1. 2 elevado a 1 vai dar 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. Então aqui não tem alternância no sinal. Então o meu sinal vai alternar quando eu tiver o meu alfa menor do que zero. Né? Ótimo. Se meu alfa for maior do que zero, meu sinal não vai alternar. Um outro ponto que nós vamos... Então essa pergunta aqui a gente já pode responder, né? O que faz o sinal alternar entre positivo e negativo? Então, nós podemos falar que o meu alfa é menor do que... Podemos falar que o meu alfa tem que ser menor do que zero. Agora a gente vai saber qual que é o valor de alfa que a gente tem que ter para o sinal convergir. Vamos analisar isso aqui então em vermelho. Vamos seguir o mesmo racional. Vamos pegar um valor de alfa e elevar ele a n. 0,5. Vou pegar um valor de 0,5. 0,5 elevado a n, eu vou ter n igual a 0. Vou ter 1, n igual a 1, vou ter 0,5, n igual a 2, eu vou ter 0,25. Então aqui eu observo que o sinal está convergindo. Agora eu vou pegar um valor negativo, vou pegar menos 0,5. Então, n igual a 0 vai dar 1, n igual a 1 vai dar menos 0,5, n igual a 2 vai dar 0,25. Então o sinal aqui também está tendo uma alternância e o sinal está convergindo. Vou pegar um valor maior do que 1 agora, um valor de 2. Seguindo o mesmo racional, vou ter 1, 2, 4. O sinal aqui está divergindo. Vou pegar um sinal menos 2. Eu vou ter 1, menos 2, menos 4. O sinal também vai divergir. Então, o sinal vai convergir quando? Quando o meu alfa, o alfa aqui ele pode ser positivo ou negativo. Positivo ou negativo. Então, eu vou colocar um módulo aqui, ó. Então, o módulo de alfa, o meu módulo de alfa tem que ser menor do que 1. E quando que o meu sinal vai divergir? Quando o meu alfa
módulo de alfa, né, que tanto pode ser sinal positivo e negativo, vai ser maior do que 1. Então, respondendo a pergunta aqui, o que faz o sinal convergir? Quando eu tenho um módulo de alfa menor do que 1. Então, através dessa definição, então a gente sabe quando o sinal vai convergir, quando eu tenho essa condição aqui. E eu sei quando o sinal vai ter alternância, quando o meu alfa for menor do que 0. Então, agora nós vamos classificar os sinais aqui em cima. Esse caso aqui, ó, eu tenho alternância de sinal aqui, não tem alternância de sinal. Então meu alfa vai ser maior do que 0. O meu sinal aqui ele está convergindo ou está divergindo? Ele está divergindo. Então o meu alfa vai ser maior do que 1. O módulo de alfa vai ser maior do que 1. Então eu tenho que atender essas duas condições, eu tenho que fazer uma interseção. Então, para eu ter esse sinal gerado aqui, o meu alfa tem que ser maior do que 0. Se o meu alfa for maior do que 0 em x de n, eu vou ter esse sinal aqui gerado. Vamos analisar esse outro caso aqui embaixo. Vamos analisar esse caso aqui. O meu sinal aqui, ele está... O meu sinal aqui, ele está convergindo. Então, o meu alfa tem que ser... aqui está errado, né? O meu sinal aqui... Desculpa, não está errado, não, está certo. O meu sinal aqui está tendo alternância? Não está tendo alternância. Então, o meu alfa é maior do que 0. Agora, eu vou ver se o sinal vai convergir ou vai divergir. O sinal está convergindo. O sinal está convergindo, o módulo de alfa vai ter que ser menor do que 1. Eu tenho que fazer a interseção dessas duas condições para eu gerar esse sinal aqui. Fazendo a interseção entre essas duas condições, eu vou ter que... O meu alfa tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Vamos analisar agora esse outro sinal aqui. Próximo sinal, terceiro sinal. Vamos analisar se ele tem alternância ou não. Ele tem alternância? Sim, ele é positivo, negativo, positivo, negativo. Então, nesse caso, o meu alfa tem que ser menor do que 0. O sinal está convergindo ou está divergindo? O sinal está convergindo. Então, o meu alfa tem que ser menor, o módulo de alfa tem que ser menor do que 1. Eu fazendo a interseção dos dois sinais, das duas condições, deixa eu apagar essa seta aqui que ela vai... Eu vou ter que ter o quê? Eu fazendo a interseção das duas condições, o meu alfa vai ter que ser maior do que menos 1 e vai ter que ser menor do que 0. E por último, esse outro sinal aqui, né? Nós podemos observar que nós temos alternância? Temos alternância. Então, o meu alfa vai ser menor do que 0. O sinal está divergindo. O sinal está divergindo. Então, meu módulo de alfa tem que ser maior do que 1. Para eu ter esse sinal gerado, eu tenho que fazer a interseção dessas duas condições. Fazendo a interseção, eu vou ter que ter que meu alfa tem que ser menor do que menos 1. Vamos voltar ao caso anterior, né? O caso anterior é que nós chegamos a deduzir o valor de x de n. Vamos voltar ao caso em que o sinal tanto C quanto o sinal A eram sinais complexos.
onde encontramos a equação abaixo. Podemos observar aqui, ó, que o 2R é uma constante, αn vai ser uma exponencial, essa exponencial pode ter qualquer comportamento, como nós acabamos de estudar anteriormente, que ele vai ter essa influência aqui no sinal x de n, vai ser essa envoltória. Vou tentar desenhar essa envoltória de novo aqui, que ela não ficou muito boa, né? Ficou meio fora aqui. Deixa eu melhorar essa envoltória. Tá bom, então vou ter essa envoltória aqui. Ela resolveu apagar agora. Eu vou ter essa envoltória gerada por αn e vou ter essa outra envoltória aqui também gerada por α de n. Eu vou ter uma oscilação, esse sinal só vai ter uma oscilação com frequência ω0. E o que vai gerar essa oscilação no sinal vai ser o cosseno de ω0n mais θ. Podemos observar que o sinal não alterna entre positivo e negativo. Por isso, nós temos que o sinal não alterna de positivo e negativo, né? Aqui eu tenho somente sinal positivo, 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 né? E depois ele fica negativo, negativo. Eu não tenho alternância. E no sinal de baixo eu vou ter alternância? Também não. Positivo, 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 positivo. E aqui negativo, negativo, né? Eu não tenho alternância entre positivo e negativo. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Vou ter o meu alfa. Só um momentinho. Tá aqui. Eu vou ter o meu alfa maior do que zero. Vou ter essa condição. E o sinal aqui ele vai convergir ou vai divergir? O sinal aqui está divergindo. Então, o meu módulo de alfa ele é maior do que 1. Então, eu tenho que atender essas duas condições aqui para eu ter esse sinal gerado. Então, fazendo a interseção dessas duas condições, o meu alfa, para eu ter esse sinal aqui, basta o meu alfa ser maior do que 1. O sinal de baixo. Sinal de baixo eu não tenho alternância. O sinal de baixo eu não tenho alternância. Só um momentinho, deixa eu procurar ele aqui. Isso. O sinal de baixo eu não tenho alternância, então meu alfa vai ser maior do que 0. O sinal está convergindo, então meu módulo de alfa vai ser menor do que 1. E para eu ter esse sinal gerado, eu vou ter que fazer a interseção dessas duas condições. Então, o meu alfa vai ter que ser maior do que 0 e menor do que 1. Então, essa é a condição para eu ter esse sinal aqui gerado. Bom, com isso nós finalizamos essa aula e aguardo vocês no nosso próximo encontro.